Hoje no Formiga na Tela, nós vamos ignorar uma adaptação live action recente da Netflix para falar sobre a animação que realmente vale a pena, Cowboy Bebop. Oportuno retomar esse assunto, né? A gente já chegou metendo o pé, chutando aí essa adaptação live action que realmente eu não sei a quem serve, né? Mas se serve para alguma coisa, ela fez o favor de ressuscitar, pelo menos aí na boca do povo, nas redes sociais, a série de animação de 26 episódios maravilhosa do Shinichiro Watanabe, que também tem um longa-metragem. Os 26 episódios estão na Netflix hoje, né, que é responsável, né, por cometer aí a adaptação em live action. E o longa está no HBO Max. Então hoje, para quem não viu ou quer rever, é o melhor momento, tá? Tá tudo aí disponível para a galera em excelente qualidade. E por que falar de Cowboy Bebop, né, uma série de 1998, nesse momento aqui, em pleno 2022? Bom, em primeiro lugar, são aí 24 anos de estrada, mas essa oportunidade de revisitar a série, ela prova pelo menos que a criação do Watanabe, ela continua, assim, muito fresca, né? Ela parece um negócio que foi feito ontem, não só na parte técnica, mas também na parte textual, na parte conceitual do negócio, porque, para quem não sabe, o Cowboy Bebop conta a história de um grupo de caçadores de recompensa, e basicamente a premissa é essa, são as aventuras de um grupo caçador de recompensas. Só que, a partir deste fiapo, que parece que, não sei, posso estar errado, mas na hora que isso veio à cabeça do criador, ele pensou, nossa, vou fazer uma história sobre caçadores de recompensa com ficção científica. Não era novidade. Agora, a novidade é que é o seguinte, Cowboy Bebop, mais de uma vez eu vi pessoas comparando Cowboy Bebop, fãs da animação comparando aí com o estilo do Tarantino e tal. Bom, o que realmente existe de próximo aí tanto no Watanabe quanto no Tarantino, é que ambos gostam muito de criar colchas de retalho conceituais e visuais para dar origem a mundos assim que são mega interessantes. E dizer que Cowboy Bebop tem um mundo, tem uma ambientação interessante, ela não dá conta também da genialidade geral do conjunto, porque, vamos lá, você já tem essas pessoas dentro das suas respectivas, das suas profissões, das suas ocupações, no caso, e você tem pedaços do passado de cada uma delas, assim, revelados aos poucos até o fim da série, que se fecha de fato, né? Não fica nada em aberto. Só que isso não ficar em aberto é um negócio assim muito característico dos realizadores nipônicos, que não subestimam a inteligência do seu público, porque é uma economia, apesar de ser tudo exagerado do ponto de vista, você tem ficção científica que mistura com tiroteio, que mistura com Bruce Lee, que mistura com bebop, né, no caso, um gênero musical do jazz, que tem tudo a ver, inclusive, né? I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mas, quando a gente precisa saber mais sobre essas pessoas, muito pouco é dito. As coisas que são colocadas para nós, são mostradas, né? Que também é uma belíssima demonstração da máxima show, don't tell, né? Que todo realizador deve seguir. Elas são dadas assim em doses muito homeopáticas pra gente, e muita coisa é deduzida justamente por causa dessa economia. Então, reassistir Cowboy Bebop hoje em 2022 é um prazer enorme, cara. Inclusive, não só pra gente, sabe, lembrar que existem certos recursos, né? Entre eles o não subestimar seu público, que só enriquecem as obras em geral, seriados, filmes e etc. Como também a gente é brindado assim por uma peça de animação 2D, sem nenhum arrobo de 3D incômodo, como a gente vê em várias séries, principalmente animes, né? Mais modernos. Aqui a gente não tem nada disso. E funciona e não parece velho, né? Não parece ter 24 anos de idade nas costas. Você mencionou que Cowboy Bebop é uma colcha de retalhos de gêneros e ideias, e é verdade. Mas é uma colcha de retalhos que funciona. Como ela pincela diversas coisinhas no meio do caminho,
tudo parece ter o seu lugar. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você falou, a gente tem a ficção científica, a gente tem muito de western, a gente tem muito de noir, a gente tem diversos gêneros. Por que a gente não deu uma sinopse geral? Uma sinopse geral seria, de fato, o ano é 2071, um acidente com um portal de hiperespaço deixou a Terra inabitável, a gente tem colonização humana espalhada pelo sistema solar, nos planetas rochosos e satélites rochosos. Taxa de crime é enorme, porque não existe um governo que funcione, e a polícia intersolar, não é o Intersolar System Police, né, que é o nome em inglês, tenta vagamente manter a segurança. Como eles não conseguem, eles criam um sistema contratual de recompensas que faz com que surjam diversos caçadores de recompensas. Nesse caso, a gente acompanha as aventuras justamente dessa equipe de caçadores, que são chamados de cowboys, que está na nave Bebop. Só que esses episódios, eles realmente têm um caráter episódico, tem uma linha narrativa assim mais continuada, que é toda a trama do Spike, que é o protagonista, tá, gente? Vocês devem ter visto ele na thumb da Netflix, é o cara com um cabelo meio verde estiloso. Tem toda uma trama dele contra o seu arqui-rival de uma gangue chamado Vicious. E, assim, é a linha narrativa mais extensa, assim, a gente começa mais ou menos vendo isso, e o fim do anime vai tratar também mais ou menos isso, inclusive com uma cena icônica. Eu prefiro não dar spoilers, mas vocês vão entender do que eu tô falando quando vocês chegarem lá. Só que assim, esses episódios, apesar de eles serem meio que encerrados em si mesmos, existe uma coerência. Acho que essa é a palavra aqui em Cowboy Bebop, é o que o Daniel falou, torna a trama toda tão fresca. Existe uma coerência, uma lógica interna desse universo de Cowboy Bebop, que faz com que sempre que você volte para esse anime, independente do ponto do tempo que você esteja, seja na época em que ele foi lançado, seja agora, ele continue parecendo fresco, porque ele é uma coisa que é uma obra viva, é uma coisa que vive por si mesmo. Ele tem uma narrativa que tem uma cadência que é tudo muito orgânico. Porque, como o Daniel falou, a gente tem 26 episódios que mostram pra gente todo o funcionamento sociopolítico da situação da humanidade naquele ponto, que oferecem pra gente toda uma estética que é, assim, capitaneada pelo Shinichiro Watanabe e a sua equipe de criação. A gente tem toda a trama envolvendo os 5 protagonistas, e assim, embora eles não recebam espaço narrativo de maneira isonômica, a gente tem o bastante da narrativa de cada um deles para entender quem eles são, quais são suas motivações, quais são os seus sofrimentos. Assim, pontos narrativos que fazem com que a gente se conecte com esses personagens. E tudo isso encerrado em 26 episódios, sem correria e sem quebra. Eu acho que esse é o grande mérito do Cowboy Bebop, cara. Assim, oferece uma quantidade imensa de informação, mas que não parece tão grande. Porque você imerge em Cowboy Bebop de uma tal forma, é tudo tão divertido, é tudo tão, assim, cativante, você não percebe que tem tanta informação vindo pra cima de você. Você pode argumentar, tá, 98 não faz tanto tempo assim. Ok, beleza. Mas ainda existe uma diferença de recursos técnicos de 98 para 2022. E com menos recursos técnicos, com mais domínio da arte, né, levando em consideração, por exemplo, que o Watanabe ele já não era um novato quando ele começa Cowboy Bebop, ele já tinha passado por alguns títulos de muito peso no Japão, como Macross, como Mobile Suit Gundam. Ele consegue fazer algo que hoje muitos criadores, muitos animadores, principalmente esses serviços de streaming que oferecem animações assim de baseada numa qualidade paupérrima, ele consegue fazer um negócio que é fresco, como você disse. Até esse exato instante, não sei se a gente vai continuar com a mesma opinião daqui 50 anos, mas que até esse exato instante parece, dentro da ficção científica, bem atemporal. E assim, a maneira como ele consegue fazer isso é através de sutilezas, é através de domínio narrativo. Você mencionou a coisa do bebop, né, desse subgênero do jazz. Por que isso é tão importante para o anime? Porque o jazz serve como uma âncora conceitual. Como eu e o Daniel já mencionamos, a gente tem um monte de gêneros, como por exemplo o sci-fi, como o western, mas o jazz cria uma espécie de clima intimista, né, principalmente puxando para aquele gênero do noir, né, aquela coisa da perseguição, de investigação. Assim, é um universo de ficção científica. A gente está falando de, sabe,
conflitos espaciais e voos e etc, etc. Mas no fundo, a gente tem aquele jazz gostoso, aquela coisa deliciosa de fundo, sempre lembrando a gente que isso não é uma história sobre ficção científica de universo, de viagens espaciais, de conflitos de agentes da lei contra gangues interestelares. Não, é uma história sobre pessoas. Grandiloquente na aparência, mas intimista no seu fundamento. A solidão, o apego ao passado, coisinhas assim que dentro de todo aquele escopo que é tão, sabe, bombástico, tudo tão colorido, tudo tão chamativo, mas ele trabalha com uma narrativa que é de fácil identificação, que é de imediata identificação, porque são sentimentos, é uma parte da condição humana que é comum a todos, né? Não precisa mais voltar, não vai ter espaço para você aqui. Fazer o quê, né? Hã? Pelo menos você não vai sozinho, com tanta gente esquisita na Bebop. Tá dizendo que eu sou solitário? Deixa de ser escroto! A relação com a música, eu acho que ela vai até além, porque além dela ser uma âncora conceitual, tem esse lance do intimismo, tem a questão do elemento no ar da série, mas tem também o fato de que o Bebop, né, pelo seu caráter de improviso, ele também fala diretamente a vida de um caçador de recompensa, né? A vida dessas pessoas, sabe? Que cada lugar tem que estar cada dia tem que estar num canto, sabe? Não sabe se vai comer no outro dia, então tem sempre que estar rebolando para sobreviver. Mas não tem só essas leituras, você ainda pode trazer para a mesa o fato de que Cowboy Bebop é tão legal na sua mistura louca, porque existe um elemento de bebop no processo criativo dessa série também, né? E é fantástico, porque ele não fica restrito somente a esses casos mais superficiais, né? Que todo mundo percebe, né? Porque você tem ficção científica cyberpunk, você tem ficção científica interplanetária, você tem o lance detetivesco no ar, você tem o lance do western, você tem o lance das artes marciais com Bruce Lee. Só que cada episódio também vai trazer particularidades que são assim muito únicas e fechadas para aquele episódio também. Os próprios títulos de cada um deles vão trazer, por exemplo, vão brincar com nomes de canções famosas, vão brincar com a natureza do nome daquela canção para aquela história que está sendo contada. E tudo isso de uma forma, cara, que assim, que parece muito, conforme você falou, parece muita coisa para pouco espaço, que são 26 episódios. Tem episódios, sabe, num mesmo episódio os caras vão referenciar Alien e 2001, Odisseia no Espaço. Né? Você tem um outro, cara, assim, não preciso nem falar que em 98 o mundo e o próprio Oriente já tinha sido pego na onda daquela ação desenfreada de tiroteio que Hong Kong mostrou pro mundo, né? E Cowboy Bebop também vai brincar com isso. Só que nós, como cinéfilos, a gente procura, sabe, a gente ajusta um pouco mais essa sintonia para encontrar referências um pouco mais específicas. Como, por exemplo, no episódio, não é spoiler, fiquem tranquilos quem não viu a série, porque é um prazer descobrir agora essa série, sabe? É invejável falar que alguém vai ver essa série pela primeira vez agora. Aquele episódio em que o Spike tem que se defrontar com um outro caçador de recompensas que anda paramentado como um cowboy de antes do século XX, ele tem um tiroteio que remete... Cara, e assim, eu não li isso em lugar nenhum. Eu bati o olho e falei, caramba, não é possível que o cara não pensou nisso. Remete diretamente a um filme de Yakuza de 1967 chamado Um Coach é Meu Passaporte, que tem um dos tiroteios finais mais insanos já feitos na história do cinema. E não é só a questão, porra, o cara tá te dando uma referência, mas você tá curtindo porque você conhece a referência. Não é só isso. É que, mesmo que você não tivesse isso, você tá vendo um negócio que é difícil de encontrar, mesmo 24 anos depois. Então, toda essa beleza do Cowboy Bebop, e o longa também, né, cara? O longa que se passa... Vale muito a pena, cara. Cronologicamente, ele tá enfiado ali no meio da série, mas isso também não tem nada demais, você pode assistir, sabe? É outra peça, assim, maravilhosa da animação e uma aula narrativa de um jeito ou de outro, né? Existe uma estilização na animação 2D
que live action nenhum vai conseguir emular, né? Vai conseguir te capturar, porque de repente a gente gosta do traço justamente porque ele é estilizado, né? Não porque ele, sabe, tá fincado, a gente consegue pensar num ser humano naquela condição. Eu não podia terminar esse programa aqui sem falar de um outro ponto, assim, que me desagrada muito nessas adaptações de live action de anime, porque, cara, existe uma preocupação muito grande, e não é só nesse caso, tá? Virtualmente 100% dos casos, sabe, incorrem nesse erro. Existe uma preocupação com a fidelidade visual que acaba deixando um live action com muito cara de cosplay, né? E no caso do Cowboy Bebop, que é altamente, na falta de um termo melhor, altamente cool, e naturalmente cool por causa, talvez até por conta dessa mentalidade do Bebop, né, que estava na cabeça do Watanabe, parece ter se fincado na cabeça do Watanabe desde o começo. Eu sinto que o live action, ele tenta gritar pra todo mundo: olha como eu sou estiloso, olha como eu sou cool. Porra, então vai tomar no cu, cara, você não é estiloso porra nenhuma, entendeu? Vai tomar no cu, né? Agora, só um último conselho pra quem ainda verá, tá? O encerramento da série, que é o verdadeiro Folk Blues, são 2 episódios, tá? Eu vou recomendar que vocês assistam, sabe, numa tacada só. E ao final da segunda parte, acompanhe os créditos até o final. Porque nos últimos segundos tem um negócio que faz sentido com um diálogo que foi dito no meio dessa narrativa. Então, tenham isso em mente, tá? Não pulem, não vai aparecer embaixo, sabe, a pular pro próximo episódio na Netflix, é óbvio, porque é o último, mas vejam a apresentação dos créditos até o fim, porque existe um detalhezinho lá que, tipo, amarra todo o raciocínio da série, ou pelo menos desses 2 últimos episódios, que são uma narrativa única. Pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o magnífico Cowboy Bebop, a animação, não o live action. Então é isso, se você gosta do Cowboy Bebop, já viu, vai ver, comenta aí pra nós aí, fala aí se você quer que a gente fale de mais animes, entre mais nesse universo da animação japonesa. A gente tá devendo um vídeo ou um podcast sobre os rebuilds de Evangelion, né, que já estão aí no Prime faz um tempinho. A gente tá querendo muito falar disso, mas comenta aí o que você acha desses temas aí envolvendo a animação japonesa e seus congêneres, beleza? Então acessa nosso site formiguaelétrica.com.br, também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a aumentar a nossa qualidade, expandir nosso conteúdo, ajuda a gente, que tem recompensa para apoiadores, tem conteúdos exclusivos, tem grupo exclusivo no WhatsApp somente para apoiadores, e é isso. Também, é claro, se você não se inscreveu no canal, faz isso aí pra gente, larga um like aí, ativa o sininho para ser notificado ou notificada a cada novo vídeo, e é isso. A gente volta na semana que vem. Falou! Isso foi jazz.